Esse vídeo é para você que sente que algo tá mudando, que tem algo diferente, que você tá diferente, que a sua vida tá ficando diferente, que as coisas que antes se encaixavam, hoje em dia por algum motivo não se encaixam mais, pessoas, situações, pensamentos. Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais de que talvez, muito provavelmente, você está passando por um despertar espiritual e você não tem ainda percebido. Então a gente vai para os 5 sinais, tá bom? O sinal, né, de número 1, normalmente acontece muitos questionamentos em que você se pergunta se o que você está fazendo está certo, se você está no caminho certo, se você está pensando realmente da forma que você queria estar pensando, se você está com o emprego onde você queria estar, se você está seguindo um padrão de vida que é algo que você realmente quer para si, ou só está replicando algo que alguém te falou, provavelmente na sua infância e adolescência, porque a gente traz muitos padrões de pensamento, ações que traduzem na nossa vida adulta e às vezes a gente não percebe. Então, quando você está nesse despertar espiritual, e aqui eu gosto também de botar esse despertar do autoconhecimento, você percebe padrões, ou pelo menos você começa a se questionar, tá, será que eu tô tendo essa vida porque eu quero? Será que eu tô nesse trabalho porque eu quero? Será que eu falo, me comporto, penso desse jeito porque eu realmente acredito nisso? Ou porque alguém em algum momento me falou e eu tomei isso como verdade? Então é um processo de questionar tudo, e isso não é nem um pouco agradável, isso é nem um pouco confortável, na verdade tende a trazer muita... A palavra não é densidade, mas é quase como se fosse uma densidade mental, uma certa tristeza pela morte do que era antigo e pelo novo, do desconforto. Então, esse primeiro sinal, ele traz um começo muito desconfortável, porque você vai perceber coisas que você estava fazendo que na verdade você nem queria estar fazendo, você nem queria estar agindo dessa forma. O número 2 são as sincronicidades. Isso é muito interessante, porque aqui as sincronicidades elas podem entrar tanto no quesito de ver horas iguais, pensou numa pessoa, pensei numa amiga, num amigo, e essa pessoa me mandou mensagem bem na hora, sonhos, acontece às vezes de você ter sonhos estranhos e você sente que aquele sonho ele quer dizer alguma coisa, mas você não entendeu muito bem, porque os nossos sonhos, além dele estar muito relacionado à nossa psique, ele também, não todos obviamente, mas eles também têm, alguns têm correlação com a espiritualidade, só que a nossa mente ela traduz da forma que ela entende. Então se você não está ainda no processo de estudo, entendimento espiritual, porque bem, são sinais, né, de um despertar, ainda é um começo, você ainda não tem base, você ainda não parou para estudar, você ainda não parou para entender certos elementos, signos, simbologias que devem normalmente significar coisas bem específicas e que aparecem em sonhos para quem já está nesse processo de autoconhecimento espiritual. Então você passa por esse processo de perceber essa sincronicidade que também ela se reflete na sua própria energia, ela se reflete em... Como eu posso te falar isso? É quase como você encontrasse respostas em lugares que você não estava esperando. Por exemplo, eu queria saber a resposta sobre algo X, mas eu não parei para pesquisar sobre. E aí, magicamente, aparece um vídeo, aparece um artigo,
aparece uma postagem sobre aquilo e você fica: "Nossa, mas eu estava pensando exatamente nisso, eu não pesquisei sobre isso e isso apareceu pra mim". Nath, significa então que a internet tem a ver com o espiritual? Bem, somos feitos de energia. E aquela pessoa que fez aquela postagem, seja ela quem for, seja ela aonde ela estiver, as energias elas se conectam e elas se conversam. E aí é papo para outra conversa. Mas para não embolar muito a sua cabeça, a cabeça de vocês, é tudo energia. Então, de certa forma, essas sincronicidades elas acontecem graças a essas conexões energéticas que a gente não vê fisicamente na matéria, mas elas sempre estão acontecendo. Às vezes a gente vai codificar de formas diferentes, sonhos, sensações, pensamentos, mas a gente vai conseguir codificar, porque nós, seres humanos, aqui na matéria, a gente tem algo que fazemos, e isso é natural, que é sentir a energia, captar a energia, absorver a energia, ou jogar, soltar a energia, podemos assim dizer. Tem pessoas que têm facilidades em cada uma dessas coisas, mas praticamente todos conseguem fazer isso em graus diferentes, em consciências diferentes, porque cada um tem uma consciência diferente e isso faz parte do caminho aqui nessa dimensão, nessa terra. Mas essa sincronicidade muito tem a ver também com essas sincronias também energéticas que é meio que tudo conectado, de uma forma muito doida, mas é tudo conectado. A terceira é você se torna mais sensível. As energias. Às vezes, coisas que você não sentia antes, você começa a sentir. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não me sinto bem em floresta, em lugares de mata fechada. Eu não sinto algo ruim, mas eu me sinto extremamente observada. Eu sempre me senti assim. Só que depois que eu passei por esse despertar espiritual de mais de 7 anos, na verdade, desde jovem, mas podemos dizer que com mais presença minha de estudar e ir atrás, há 7 anos eu simplesmente não consigo fazer caminhadas, fazer trilha. Só de pensar me dá um pavor, me dá um medo, porque eu sinto que a energia da floresta ela é muito forte. Eu sinto como se tivesse várias energias lá e é algo que é sufocante. Eu não sinto que são coisas ruins, mas são observadores. Então eu sou sensível a esse nível, nesse lugar. Tem lugares que eu vou e às vezes eu sinto uma coisa meio estranha, uma vibe meio. Tem alguma coisa aqui, mas é tudo bonito, tudo agradável. E às vezes acontece do meu esposo, que ele também passa pelo mesmo processo espiritual que eu tenho e autoconhecimento, enfim. E ele sente muito forte. E ele fala, amor, não gostei daqui, eu quero ir embora, e vice-versa, sabe? Então, cada um tem o seu processo. Então, esse se tornar mais sensível às energias do ambiente, lugares que às vezes você não sentia nada ou sentia alguma coisa, mas agora é extremamente amplificado. É como se amplificasse essa chavezinha, sabe? Esse setor da sua mente. E você também fica mais sensível ainda à energia das pessoas. Se você não entende muito bem, você começa a sugar a energia do outro, ou seja, você está conversando com alguém extremamente pessimista, com alguém extremamente denso, com alguém extremamente que tá triste, que tá mal, enfim. Coisas ruins acontecem a todo momento e isso afeta a nossa mente, o nosso espiritual também. E aí você absorve, você não tem ainda esse entendimento, porque você é muito jovem nisso tudo, você ainda é muito iniciante nisso tudo, então você acaba absorvendo aquela energia. E aí acontece da pessoa sair super bem, porque tem a troca energética com você, e você sai super mal. Fica com dor de cabeça, tem gente que fica enjoada, tem gente que fica até de cama. Então, esse despertar espiritual, ele é importante para você começar a perceber se você tem esses padrões, ou seja,
Se isso acontece com você de alguma forma, é legal você encontrar coisas que podem te proteger de alguma forma, que seja uma âncora para você de proteção. Porque a gente vive em sociedade, não podemos nos afastar de pessoas que estão com uma energia mais negativa, mas a gente pode ter ferramentas para se proteger. E aqui eu já vou linkar um ponto, porque eu sei que bastante gente passa por isso, de se sentir mal e saber que é coisa energética, porque uma hora você tá super bem, você conversa com uma pessoa, você entra num grupo de conversa e você sai super mal. Às vezes algo em cristal, em pedra natural, uma turmalina negra, uma vassoura de bruxa, acho que eu tenho aqui. Isso daqui é chamado de vassourinha de bruxa, você encontra em lojas de produtos esotéricos, enfim, lojas que tenham pedras também, não é muito caro. Ele também tem assim, a pedra normal, tem em formato de... Eu não tô com ele aqui, mas eu tenho um colar que eu uso quando eu sinto que eu tô mais sensível, e esse autoconhecimento é legal, porque tem momentos que a gente tá mais sensível energeticamente, processos da nossa vida, e você consegue usar algo para se proteger, você consegue ter os seus amuletos ou anéis com cristais que tenham pedras específicas, e essas pedras, se você souber ativar, se você souber fazer esse processo, ajuda muito. Mas vamos lá, quarto. O quarto sinal, ele está relacionado a relacionamentos, ou seja, pessoas se afastam, ou você se afasta de pessoas, pessoas aparecem do nada e que faz total a ver com a vida que você está tomando agora. Por exemplo, você está nesse despertar espiritual e você entendeu que para você não funciona mais estar em festa toda hora, bebendo em excesso, porque tudo que está em desequilíbrio, esse processo espiritual, esse processo de autoconhecimento, ele vai tentar trazer uma recalibração, o equilíbrio mesmo disso tudo. E aí isso você vai perceber que talvez estar naquele ambiente todo final de semana, toda semana não seja para você. Que na verdade aquele ambiente não te faz tão bem, você só estava indo porque você estava emitindo um padrão dos outros, porque os outros te falaram que final de semana você tem que sair, final de semana você tem que beber até dar PT, por exemplo, que quem fica em casa lendo, quem fica em casa é careta e não bebe, ou enfim, não fica com várias pessoas também. Enfim, eu dei uma situação muito específica, mas são padrões, às vezes até de pensamentos, no sentido de estar em grupos que fazem muita fofoca, estar em grupos que falam coisas muito negativas, muito tristes, nunca tem algo bom a ser dito. Então, quando você está procurando, quando você está se encontrando e quando você está querendo algo melhor, naturalmente você vai se afastar. E energeticamente falando, as energias diferentes, elas não conseguem se conectar. Existe uma barreira, tipo positivo e negativo, não é parecido, não se conecta, não se entrelaça. Então você vai começar a procurar a sua tribo, basicamente, a sua egrégora, aquilo que faz mais sentido para você na vida e na mente que você está atualmente. Então, começa a aparecer pessoas que tudo tem a ver com o que você está passando. Pessoas, às vezes, que estão lendo livros parecidos, vendo conteúdos parecidos, com a forma de ver a vida muito parecida também. Então, você começa a passar processos internos e que vão vindo para o externo e vai vindo para a consciência e que vai enraizando ou atingindo seus relacionamentos. Familiares também, pessoas familiares próximas que já não faz parte, que não faz mais sentido estar naquela conexão, naquela vibração, daquela forma muito mais ativa ali sempre, sabe? Então é esse processo de reconhecer, às vezes afastar de forma consciente, ou seja, ir cortando a amizade, o relacionamento aos poucos, ou então energeticamente a outra pessoa percebe
que você já não tá parecido com ele, com ela. Então, acaba se afastando naturalmente. E o quinto é a busca por um propósito. Esse propósito, ele pode estar muito relacionado não só ao espiritual, mas como eu disse, o autoconhecimento, que está muito interligado ao espiritual e à filosofia. Nath, pode ser tudo separado? Pode. Mas, no meu caso, e em pessoas próximas que estão vivendo coisas parecidas comigo, ou coisas que eu já passei e estão vivendo no momento, dá para perceber que é meio que tudo junto ao mesmo tempo. Uma coisa é interligada na outra. Quando você se conhece, quando você estuda filosofia, você estuda a mente, você estuda a sua psique, você entende, se entende e entende também que a espiritualidade está muito conectada a isso tudo. Por exemplo, normalmente uma pessoa que ela não está bem é uma pessoa que ela está mal, não só fisicamente, mas mentalmente. Ela vai. Se lembra que eu falei antes dessa coisa da conexão energética? Que tudo que é parecido se junta e se conecta e se atrai? Então pense em uma pessoa que não tá vibrando bem, uma pessoa que não tá legal mentalmente, uma pessoa que não cuida do mental, às vezes alguém ansioso, depressivo, e tá tudo bem, a gente tem os nossos problemas, mas a pessoa não trata, a pessoa não usa medicação se necessário, a pessoa não faz um acompanhamento se necessário, a pessoa ela finge que nada tá acontecendo. Então é uma pessoa que vai ali por cantos de tentar se regular em lugares não tão legais, álcool, drogas, relacionamentos exacerbados, situações exacerbadas, para não querer sentir aquilo. Então imagina energias muito parecidas com isso, que estão nesse estado mental igual, só que espirituais, ou seja, muito pior. E são muitos. E aí essa pessoa tá nessa vibração. Muito difícil ela conseguir sair disso. Ela tem que querer. A mudança, seja lá qual for, em que setor for, ela sempre vai ser de dentro para fora. Agora imagina o contrário. Alguém que tá tentando se conhecer, alguém que entendeu que precisa fazer seus processos psicológicos com profissionais, que entende que o espiritual e o mental, eles são separados, eles devem ser cuidados de formas separadas, mas em momentos eles se conectam. Mas, por exemplo, se você está num local religioso, seja ele qual for, de uma religião, seja lá qual for, não espere que isso cuide 100% do seu mental. Não tem como. Ele vai chegar até um certo ponto. E o contrário também existe. Não espere um cuidado espiritual em um local que é para cuidar do seu mental. Uma coisa não anula a outra. É necessário os dois ao mesmo tempo. Da forma que for necessária para o seu processo, seja ele qual for. Porque esse processo mental, ele também está muito interligado ao autoconhecimento. E se você é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, você vai começar a pesquisar sobre, em livros de filosofia, enfim. E por aí vai. Se deixar, a gente vai falando sobre isso. Mas é nesse quesito do buscar a ti mesmo. Buscar quem é você. O despertar espiritual, na minha concepção, no que eu vejo na minha vida e de pessoas muito próximas a mim, basicamente autoconhecimento. O espiritual, ele te faz crescer, ele te faz amadurecer e ele te faz ser o protagonista da sua vida. E isso é muito bom, mas também é muito ruim, porque você percebe que tem certas coisas que estão acontecendo ou que aconteceram por permissões suas, e isso gera desconforto. Isso é ruim no sentido de ter que lidar com essas sombras. E aí depois a gente pode conversar sobre isso, sobre a integração das nossas sombras com a espiritualidade, com o autoconhecimento e com a mente.
Bem, me diz aí qual desses sinais você já tem percebido na sua vida, o que você tem feito para conseguir lidar com esse despertar espiritual, e que seu caminho seja muito desconfortável, porque ele vai ser, mas que seja o mais produtivo possível. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!